Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um Pod Pet e eu quero aqui agradecer a vocês. Semana passada foi super, a repercussão foi maravilhosa. As pessoas acompanharam, mandaram mensagem, falaram: nossa, adorei a entrevista. Quero agradecer a minha entrevistada de semana passada, a Lilian, vereadora de Campos do Jordão. E a gente está aqui começando esse Pod Pet novamente para falar com vocês sobre as novidades, sobre os acontecimentos e principalmente sobre política pública de proteção e bem-estar dos animais, que é uma coisa que a gente conhece bastante. E hoje a nossa convidada é uma pessoa mais que especial, importante. Eu acho que uma das pessoas mais referências que a gente tem aqui no Vale hoje, do Paraíba, que é a pessoa hoje que vai entrar para a história aqui do nosso Vale do Paraíba, das 39 cidades, dessa região tão importante, tão rica, e que tem aí está à frente do nosso Hospital Público Veterinário, que é a doutora Natasha, que está aqui com a gente, vai falar um pouquinho de tudo que está acontecendo no nosso hospital, como que foi conquistar esse hospital, como que está a rotina desse hospital, cada emoção que passa por lá, cada história. Então, doutora, muito obrigado a senhora ter vindo nesse Pod Pet. Eu agradeço, sei que a sua agenda é muito cheia e você estar aqui com a gente hoje é muito importante, principalmente para as pessoas que gostam dos animais. E a sua presença para nós vai se tornar um marco histórico, porque a gente sabe que você tem dados, informações muito importantes para passar para a gente aqui hoje, nesse momento tão importante. Seja bem-vindo ao nosso Pod Pet e eu quero agradecer a gente nos bastidores, gente. Já fizemos a dancinha do Pod Pet, foi bem bacana. Doutora, obrigado. Então eu gostaria que começando a se apresentar. Quem é a Natasha, né? Como que ela veio parar em Taubaté? Boa noite a você. Oi, gente. Tudo bem, Douglas? Muito obrigada pelo convite. Tá? É muito bacana estar do seu lado. Eu tenho muita gratidão a você, né, por ter trazido aí o hospital pra gente, pra população. É muito gratificante estar nesse cargo, estar à frente, né, e estar liderando uma equipe que batalha muito, não só em prol dos nossos animais, mas em prol dessas famílias, né? Hoje, na verdade, o pet é parte da nossa família e isso é muito importante, né? Eu tenho uma história longa, né? São quase 10 anos de carreira como médica veterinária. Né, a gente está aí completando um aniversário de quase 1 ano de hospital público. Sim. Foram muitas consultas, muitos desafios, muita alegria, muita tristeza junto das famílias. As famílias. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer para Taubaté um diferencial de onde essas famílias elas conseguem se sentir acolhidas, né? Os nossos profissionais eles são escolhidos a dedo, né? Onde levam o carinho. E eu acho que você tem essa repercussão, você tem esse feedback. Sim. Né? Ainda eu acho que a gente tem uma batalha muito longa pela frente. A gente já conversou muito sobre isso, do quanto a gente quer ampliar. Eles merecem que a gente amplie isso. E aí a gente está lutando dia após dia, né, por essa conquista. Eu não conhecia a doutora Natasha, vim conhecer quando o hospital foi implementado na cidade de Taubaté. Foi uma grande surpresa. Eu batalhei muito para que esse hospital acontecesse, mas inclusive boa parte dos profissionais, quase 99% dos profissionais que lá estão, eu não conhecia. E eu conheço hoje com grande carinho, tenho um respeito muito grande por todos os profissionais que lá estão. Mas antes de entrar nessa questão profissional, eu queria saber como que a Natasha foi parar na questão veterinária, né? Quem é a Natasha? Ela entrou para essa causa? Como que ela se identificou com esta causa? Que é uma causa que a gente sabe que a gente é envolvido, né? A gente acaba sendo envolvido. Da onde a Natasha é, né? Porque para chegar em Taubaté, da onde que ela é, aonde que ela formou, se é casada, se é solteira, o que é, se mora em Taubaté. Então, eu gostaria um pouquinho de saber quem é a Natasha, porque hoje a gente sabe que a Natasha é a nossa coordenadora do Hospital Público Veterinário aqui em Taubaté. Agradeço muito a Anclivepa, que escolheu a dedo. Foi a equipe da Anclivepa que fez isso, a Juliana, o Wilson, Dr. Luiz. Falando nisso, o Dr. Luiz está me devendo uma cerveja, viu, Dr. Luiz? Veio aqui, implementou o hospital, falou, um dia nós vamos tomar uma cerveja. Nunca mais, o Dr. Luiz. Mas eu queria saber quem que é a Natasha, porque a Natasha é uma pessoa que está disponível para a população de Taubaté. E eu queria saber um pouquinho mais da Natasha. Bom, eu tenho uma história longa com os animais,
eu sinto que eu nasci com essa missão, né? Em alguns momentos a gente se questiona, será que a gente está no caminho certo? Qual a minha missão de vida? Né? Hoje eu sou muito grata, né, por estar onde eu estou, porque foi uma batalha muito árdua, né? Eu sou formada em São Paulo, pela Universidade de Morumbi. Foi no ano de 2014 que eu me formei, então já tem alguns anos, são quase 10 anos de Vai passando que a gente nem percebe, né? Assim, passa muito rápido. Por mais que eu cresci no meio dos animais, assim, sempre muito quietinha, ajudando. Nunca fui realmente, né, de fazer alarde, porque a gente pode ajudar o próximo. Mas além de ajudar o próximo, eu sempre quis ajudar a população. Venho de uma família, né, que até acabou me emocionando, de uma mãe também que vem de uma gestão pública da parte de saúde humana, mas eu sentia que para mim a minha missão é com os animais, né? É ajudar a população com a saúde pública para os animais. Então eu coloco como propósito de vida que eu quero, né, que a nossa instituição cresça, que os hospitais públicos cresçam, que a gente consiga levar tratamento para todo mundo. Porque hoje em dia é baixa renda que acaba tendo, né, o acesso ao nosso hospital. Hoje eu faço, né, uma pós-graduação de medicina integrativa, pensando em fazer todas as associações para trazer bem-estar para os nossos pacientes. Então eu trato desde um pequenininho, de um cãozinho, de um gatinho, até um cavalo. Eu não tenho distinção, a raça, nada. Sou uma pessoa que me mudei para Taubaté, né, para poder fazer a gestão do hospital público, né? Eu sou de São Paulo, eu cheguei a morar há um tempo na cidade realmente do Vale do Paraíba, uma cidade bem pequenininha chamada Santa Branca, morei por 2 anos lá. Poucas pessoas sabem, mas eu tenho curso técnico de administração, então eu tenho uma história muito longa e que muitas pessoas não conhecem. Então é uma batalha que as pessoas não veem, né? Não. Os nossos tombos. Pra chegar onde chegou, né? Pra gente chegar onde chegou. E a gente continua batalhando, né? Dia após dia aí pra gente conseguir essa conquista. E você... Eu tenho um orgulho muito grande, conheci você através dessa implementação do hospital e eu vejo você muito equilibrada, né? Porque o profissional de saúde, ele precisa... A gente está nos momentos alegres da vida das pessoas, né? A gente tem um momento de salvar os animais, as pessoas. Eu falo isso porque eu ouvi isso de uma professora, sou enfermeira, ouvi de uma professora, olha, aqui é maravilhoso. Quando você salva uma vida, é uma sensação maravilhosa. Mas quando você perde, você tem que estar preparado também para a perda, né? E como é que é para você, profissional, lidar com tudo isso, né? Então, hoje vocês têm lá, vocês salvam muitas vidas. Na verdade, hoje, quantas consultas vocês fizeram, quantos atendimentos vocês fizeram até agora, Natasha? E como é que você, Natasha, lida com essa situação? Porque a gente tem perda de animais, né? E eu falo perda de animais, são perdas de seres que fazem parte da nossa vida. Eu falo que são nossos filhos, né? Nosso amor. E eu recebo cada relato, eu choro toda vez. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E as pessoas, elas são tão gratas por esse hospital e elas me mandam os depoimentos delas. E eu fico assim numa situação, toda vez que vocês me mandam isso, eu choro. Eu choro por uma situação, Natasha, que eu falo, graças a Deus eu consegui lutar para que eles pudessem ter pelo menos na morte, uma dignidade, né? Outros me mandam, falam, olha, consegui salvar meu animalzinho, eles gravam e me mandam, eu choro também, falo, graças a Deus teve hospital porque salvou esses animais. Eles falam meu filho, né? Meu filho. Então, assim, como que é para você lidar com tudo isso? Porque é uma situação que é todo dia isso, né, Natasha? Nem todo dia é um dia simples, né? A gente tem dias, assim, de muitas emergências e eu sempre ensinei a todas as pessoas que passaram pelas minhas gestões, pelas minhas equipes, de que a gente tem que tratar o nosso paciente como a gente gostaria que o nosso fosse tratado. A gente trata o familiar como a gente gostaria de se sentir tratado. Eu acho que isso é importante, né? A gente se colocar no lugar do outro. Não é fácil,
né? Eu acho que assim, a gente sempre, eu falo muito, né? A gente tem essa carcaça toda de a gente é forte, né? A gente tá aqui segurando, mas assim, são muitos anos de experiência para poder entender, né? Que chega o momento deles descansarem, que eles não vieram nesse mundo para sofrer, né? Que é gratificante que essas famílias muitas das vezes tiraram eles da rua, deram a oportunidade deles de ter um final de vida digno, e que vai aparecer um outro no momento certo que eles vão poder também acolher. Existe um momento certo para tudo. São muitos atendimentos, né? Quantos atendimentos vocês acham que vocês fizeram até hoje? Olha, a gente faz no mínimo 420 atendimentos mês, né? Agora a gente completando um ano, da última vez que eu fiz um levantamento, a gente fez mais de 5.000 consultas clínicas, né? Nesse período aí que a gente ainda nem fechou. Olha, pessoal, presta atenção. Inclusive, pessoal, pega a câmera aqui. Gostaria que a Natasha repetisse, porque isso é uma coisa, isso é política pública de proteção e bem-estar dos animais. Isso não é aquele resgate que a gente faz, que muitos fazem, né? Eu faço resgate, mas a gente não pode viver de sensacionalismo de internet. A gente tem que criar política pública de proteção e bem-estar dos animais. Mais de 5.000 consultas. Foram mais de 5.000 consultas e a gente nem fechou os 12 meses ainda de início de atendimento dos nossos serviços, né? E por isso que a gente precisa dos deputados estaduais, deputados federais, de vereador comprometido com a causa animal, porque esse recurso, esse hospital, foi tudo graças a um empenho, a um trabalho, a um movimento político para isso acontecer. Então são mais de 5.000 animais atendidos, 5.000 famílias prestigiadas, apoiadas e cuidadas. Quando a Natália fala, eu acho que Natasha fala que essa questão do momento da dignidade, até a cartinha que vocês entregam, eu recebo cada relato, vocês devem receber todo dia. É importante acolher esses animais, né, Natasha? Eu acho que vocês têm hoje uma situação que o atendimento, você tem atendimento de urgência e emergência, você tem o atendimento do SAMU animal, que faz um resgate na rua, e você tem várias modalidades de atendimento lá. Quais os atendimentos que a gente tem? A gente está falando de consulta, mas a gente tem outros atendimentos. Tem, na verdade, esse número, ele é só de consulta clínica, né? Ele não engloba as consultas com os nossos cirurgiões, né? Não engloba a consulta com os nossos ortopedistas. É um valor ainda à parte dos exames que a gente tem disponíveis. Então, a gente tem disponível ultrassom, raio-x, exames de sangue. E aí é importante, né, quando você mencionou, né, sobre essas famílias, eu tenho uma proximidade, eu sempre deixo que os tutores, eles possam, né, me procurar. Então, sempre que alguém quiser conversar, eu quero fazer uma crítica, eu quero fazer um elogio, eu quero conversar, eu só quero desabafar, eu só quero conversar. Eles têm esse acesso a mim, né, e eles citam muito sobre, graças a Deus tem um hospital. Porque se não tivesse, eu não teria condição de levar em nenhum outro lugar. Meu animalzinho ia morrer em casa sem tratamento. Eu não iria conseguir tratar. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, finalizam o tratamento, sabem que não vão mais usar aquela medicação e eles deixam disponível de doação para que uma outra pessoa possa usar. Porque sabem que isso tudo tem custos, né? É generosidade, é amor ao próximo. Isso que os animais mostram pra gente, né? Eu tô nessa luta há muitos anos, eu quero agradecer, inclusive, você que vai nos acompanhar, tá nos acompanhando, você que quer, inclusive, apoiar este projeto que é o PodPet. É muito importante a gente falar sobre política pública de proteção e bem-estar dos animais e outros temas que nós vamos tratar aqui. É importante acreditar nesses projetos, né? Quando eu entrei para brigar por essa questão, há muitos anos eu brigo por isso, né? Eu vejo a equipe lá toda envolvida, eu sempre estou no hospital, sempre ligo para você, sempre ligo para as pessoas que estão lá no hospital, preocupados com atendimento. Fico bravo quando muitas vezes algumas reclamações são injustas, porque a gente tem um único hospital público veterinário do Vale do Paraíba, né? A gente estava falando um tempo atrás, com uma reunião com a secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar dos Animais, que a gente precisava expandir, mas que muitas vezes falta recurso, a gente está indo atrás de recurso, mas eu vejo o empenho de vocês. Natasha, qual foi o atendimento que mais te marcou nesse período lá? Nossa, é muito difícil, a gente tem muita história, eu acho que marca, assim, cada um
traz um pedacinho, né? E a gente guarda um pedacinho dessas histórias pela nossa vida inteira. Então, o tutor que batalha para conseguir vir, né? Tanto que a gente te mandou a foto do rapaz que trouxe o cachorrinho no carrinho de mão, né? Isso, no peruzinho, no gente. A gente peruzinho, Taubaté fala peruzinho. Então, assim, trouxe ele no carrinho de mão. E, assim, ele fez cirurgia e ele foi extremamente grato. E ele fala, eu venho andando. Mas o meu animalzinho, ele vem aqui dentro da caixinha dele, ele tá aqui confortável. O pessoal vindo de bicicleta. Cada história. Então, assim, eu chego lá, vocês acabam ajudando todos, né? Não só o tutor, mas não só o animal, mas também o tutor. Vocês acabam apoiando, né? Eu acho que é muito importante, porque é o que eu falo, é saúde pública. Né? O pessoal acha que isso não tem um envolvimento, mas na verdade somos todos uma saúde única, saúde né? única, né? O SUS já fala isso, olhar, né? A discussão, né, já está nessa questão da saúde única, né? A gente inclusive discutiu ontem, quero agradecer o pessoal do CRMV que esteve aqui em Taubaté, inclusive o presidente, as pessoas elogiaram o nosso trabalho, e eu disse para eles, olha, essa saúde única é importante, né? E eles... o CRMV para se deslocar aqui, eu até falei, presidente, o senhor está de parabéns, porque eu fui atrás de vocês por várias vezes. Porque eu acredito que, inclusive, luto, fiz requerimento nesse sentido, quero conversar com os responsáveis do governo federal, para que a gente possa ter um veterinário no Estratégia Saúde da Família, no Núcleo Saúde da Família, né? Hoje a gente tem um enfermeiro, que eu sou enfermeiro, tem um médico, tem lá o dentista, mas a gente podia ter um veterinário, porque o veterinário faz parte, né, o animalzinho faz parte da família das pessoas, né? Nem que a gente tivesse um veterinário para cada 3 núcleos saúde da família. Mas aí é importante ter o deputado federal, é importante ter o deputado estadual, para a gente engrossar essa voz e colocar isso como política pública, né? Porque não é só o resgate, né? Hoje a gente tem uns resgates em Taubaté, que é feito pelo SAMU, e pelos protetores, que tem um hospital, mas se não tivesse nós lá trabalhado para que a gente pudesse ter hospital, não teria onde levar. Como que é para você encarar hoje, por exemplo, hoje no Brasil tem outros locais do hospital veterinário que tem SAMU, como é que é feito esse resgate, como que as pessoas podem acionar, que tipo de resgate que é feito pelo SAMU animal? Olha, assim, pensando em localização próxima a nós, então vamos pensar assim, São Paulo, Grande São Paulo, pelo menos em hospital público é o único. É o único, né? A gente é o único. Então, eu acho que as pessoas deveriam valorizar um pouquinho mais. Eu acho que existem muitos ataques onde as pessoas deveriam olhar com carinho, assim. Esses pacientes estão sendo olhados, né? Porque precisa entender que não se trata de dinheiro só de um tutor. Se trata realmente de olhar aquele paciente que poderia causar um acidente na rodovia. Esse paciente poderia, por exemplo, atacar alguém numa rua, né? E a gente tem realmente, são muitos resgates, né, do SAMU. Alguns chegam muito críticos para nós. Infelizmente, alguns a gente não consegue salvar porque já chegam em estado deplorável, né, pra gente. Porque algumas pessoas ainda não sabem sobre a existência, né, do SAMU-VET aqui, né, do SAMU animal. Ele é controlado por uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses, onde eles fazem toda a apuração, porque esses animais resgatados, eles são provenientes de animais abandonados, sem um tutor, não tem uma família, e que eles estão em situação de vulnerabilidade na rua. Sim. Né? Então, a gente tem um número certinho para contato, aonde tem geralmente toda uma avaliação da equipe do CCZ com os fiscais para poder ver exatamente do que se trata, para a gente poder fazer os resgates. Né? Ah, entendi. Pessoal, a gente vai passar algumas imagens agora do hospital para vocês entenderem o carinho, a dimensão que tem tudo isso, né, Natasha? E a gente quer ampliar, quero aqui agradecer as pessoas que estão nos ajudando a cobrar os deputados federais e estaduais para que mandem recurso para o nosso hospital veterinário, né? Vocês vão ver as imagens, é muito importante que você acompanhe e veja o trabalho que é feito por esses profissionais, o carinho que eles atendem as pessoas, os animais.
E que a gente possa lutar para que isso possa se ampliar e que possa, de repente, inclusive fazer convênio com outras cidades. A gente sabe, por exemplo, Redenção, Natividade, São Luís, Lagoinha, nós estamos conversando com um monte de gente que quer fazer convênio com Taubaté e ela não tem condições de ter um hospital. Mas aqui tem um hospital porque a gente tem raio-x, tem ultrassom. Só o equipamento de ultrassom que tem ali no hospital é muito caro. A gente sabe que uma cidade pequena não tem condição, mas ela tem condição de fazer um convênio. Então fica aí para vocês a cobrança dos políticos que têm de verdade compromisso com a causa. Então acho que vocês vão ver pelas imagens. Tá passando as imagens? Vai passar agora, gente. É assim que funciona a coisa. Para vocês verem a importância desse hospital. Eu vou falando, acho que vai jogar direto, né? Então passa aí para vocês verem a imagem do hospital. Conferir um pouquinho do hospital veterinário, de tudo que tem. Tem SAMU, tem ultrassom, tem raio-x, tem várias coisas, tem um atendimento que é feito com muito carinho, muita atenção. E é importante a gente falar sobre essas políticas de proteção e bem-estar dos animais. E você pode ajudar, inclusive Podpet, né? Aqui compartilhando, marcando, falando para as pessoas assistirem. Então isso é importante para que essas mensagens cheguem em mais pessoas. Então você pode compartilhar, dar o clique. Não dói nada, né? Né, Rafa? Não dói nada. Né, Bruno? Não dói nada. Então só compartilhar, marque as pessoas. Você aí no YouTube, você no Instagram, você no Facebook, pode nos ajudar. Você que gosta de bicho, você que tem uma simpatia pelos animais, você pode ajudar o Podpet a chegar em mais pessoas e que a gente possa espalhar essas ideias de proteção e bem-estar dos animais para outras cidades. Isso é uma realidade na cidade de Taubaté, mas é uma realidade de muita luta. E você pode fazer isso também na sua cidade. Natasha, eu quero entrar numa situação que acho que é importante. Quantos hospitais hoje a gente tem desse modelo no Brasil? Você que trabalha nessa empresa que hoje fez esse hospital em Taubaté. Quero aqui agradecer ao prefeito Saldi, sem o apoio dele também não poderia acontecer, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar dos Animais, agradecer todas as pessoas envolvidas, porque isso é política pública, então é muita gente envolvida, é egoísmo demais falar, foi só a conquista do Carbone. Não, foi uma conquista de várias mãos, inclusive do deputado Milton Vieira que mandou recurso para Taubaté, a gente tem várias mãos que fizeram isso acontecer, mas eu trabalhei, lógico que eu estou à frente, porque eu trabalhei muito para isso acontecer, né? E hoje eu tenho um carinho muito grande por tudo isso, e eu queria que esse projeto espalhasse por outras cidades. Mas eu queria saber hoje quais cidades, hoje a gente sabe, você sabe me dizer, que tem esse modelo. Você já falou pra gente que no estado de São Paulo, só Taubaté tem o SAMU animal. Olha, gente, só Taubaté tem o SAMU animal. Então é uma conquista muito grande. E quando foi se discutir isso na audiência pública, eu falei, a gente precisava de um carro de resgate. E graças a Deus a gente tem um SAMU animal em Taubaté. Mas o hospital veterinário tem em outras cidades? Temos. A gente tem outras unidades, né, de hospitais públicos. A nossa primeira unidade foi em 2012, né, foi em São Paulo.
A gente tem uma unidade em 3 centros, né? Na verdade, em São Paulo, Zona Leste, que foi a nossa primeira unidade, Zona Norte, Zona Sul. Depois a gente começa a ir expandindo para algumas cidades ali na região, né? Então, depois aí veio Osasco, a gente chegou a crescer. Então, hoje a gente tem uma unidade em Ferraz também, né? Mais próximo ali de São Paulo. A gente tem no Distrito Federal. Então, a gente tem, assim, são em torno de 11 unidades. Eu visitei Mogi também, né? Mogi também tem uma unidade lá. Eles acabaram, né? Na verdade, optaram por fechar a unidade de Mogi. Então, fechou? E meu aí, Deus do céu, gente, que absurdo. A gente tem que voltar numa reconquista, né? Você viu quantos anos foram de batalha, né? Eu acho que quanto mais apoio a gente tiver, né, na política, a gente acaba conseguindo ter um olhar, né? Nossa, e o hospital de Mogi... Olha, gente, isso é muito grave. Você que está me acompanhando, isso é grave. A gente conquistou muito ter um hospital lá. Eu quero mandar um beijo para minha amiga, que foi ex-vereadora, Karina Dotijá. A Karina que batalhou por esse hospital lá em Mogi. E agora com essa notícia, gente, eu tô quase caindo aqui da cadeira. Porque eu via o atendimento maravilhoso, a estrutura que tinha lá para atender as pessoas carentes da cidade, principalmente os animais. Então, você que é da causa animal, você que gosta de bicho, tá na hora da gente acordar, né? Saber quais são os políticos que têm compromisso com a causa animal. Quais são os políticos de verdade, não os picareta, né? Que a gente tá cheio. Tem uns aí, inclusive, é bem famoso. Mas eu fico preocupado. Olha, uma unidade que fazia um atendimento. Eu cheguei a visitar esse hospital. A Karina tinha um amor, um carinho por aquilo, uma loucura, que foi vereadora lá em Mogi, né? Inclusive foi inaugurado pelo deputado Bertaioli, que era prefeito à época de Mogi. Eu fico muito triste, mas essa responsabilidade é de você, eleitor. Quando você não se envolve, quando você vota em pessoas que não têm bandeira. Então aqui, nós estamos falando de quase 6 mil atendimentos clínicos, mais se contar raio-x, ultrassons, a gente vai chegar em umas 8 mil, 10 mil atendimentos no Hospital Público Veterinário de Taubaté. Aonde esses animais iriam ser socorridos, se não tivesse Hospital Público Veterinário? Você que está assistindo esse podcast é responsável. Quando a gente pede para vocês, compartilhe o vídeo, marque, mande para as pessoas, é importante que a gente faça esse discurso realmente coerente e principalmente voltado à questão da proteção e bem-estar dos animais. Porque quando o animal está na rua sem socorro, foi nós que amamos animais que falhamos. Porque colocamos pessoas que não representam a causa, não representam essa bandeira que é tão importante para nós, né? Então eu vejo aqui na Câmara de Taubaté, né? Então eu vejo aqui, as minhas emendas, Natasha, foram todas, a grande maioria, para a causa animal. Mandei um pouco para a saúde, mandei um pouco para o esporte, mandei um pouco para a educação, mas a causa animal eu fiz questão. Esse ano a gente vai fazer um grande mutirão de castração de novo, porque nós fizemos nosso empenho para isso. Agora tira até a questão do apresentador do podcast para falar um pouquinho da política do vereador, porque se a gente não tiver políticos com responsabilidade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Semana passada até te mandei lá para as pessoas. Estou indo atrás de recurso, porque a gente precisa aumentar o número de cirurgias de tumores, né, de tecidos moles no nosso hospital. Mas a gente sabe que a gente não tem recurso para isso. Então estou indo atrás de recurso para ver se a gente consegue aumentar o número de cirurgias, porque o que eu quero é salvar a vida dos animais. Isso que é importante. Mas eu acho que o passo já foi dado, né? Quando a gente fala, assim, a gente torna a falar da saúde animal, esse paciente que ele é castrado anteriormente, né, a gente já tem inúmeras doenças que a gente consegue evitar. Então uma coisa está interligada à outra. Então os mutirões de castração, lá na frente eles vão trazer os resultados benéficos, né, de ter olhado. Só que a gente precisa também do apoio da população que vai lá, se cadastra e tem que ir. Né? Porque senão a gente acaba também perdendo vagas de outras pessoas.
Isso, né? que você está falando para mim, a gente passou agora no mutirão de castração. Em um único dia faltar, na verdade em 3 dias de mutirão de castração, faltar 140 pessoas que não levaram seus animais para castrar. Quer dizer, o CCZ ligou, mandou mensagem, confirmaram e não levaram seus animais para castrar. Isso você tem uma consequência de maus tratos, você tem uma consequência de abandono, você tem uma consequência de atropelamento, você tem uma consequência de doenças que depois vai levar para o hospital. Então você tem uma superpopulação, né? Visando isso, quais são os cuidados? Agora eu quero falar para a doutora Natasha. Quais são os cuidados principais que você tem que ter com o seu animal, que eu acho que é importante, as pessoas que vão nos acompanhar e estão nos acompanhando, as vacinas, o que a pessoa que tem um animalzinho em casa, principalmente um pet, um cachorrinho ou um gato, precisa ter com seu animal? Bom, na verdade a gente tem algumas diferenças, né, entre os cães e os gatos, né, então pra gente não se estender muito eu vou tentar frisar o mais importante, mas assim, é um lembrete que a gente tem que procurar o nosso veterinário de confiança, né, sempre, para receber essas instruções. Então, a gente tem vacinas e protocolos vacinais, né, tanto para o cão quanto para o gato, para evitar doenças causadas por vírus, bactérias, né. Hoje em dia, assim, a gente passou por um surto muito grande, né, de cinomose aqui na cidade de Taubaté. Foram inúmeros pacientes atendidos, uma doença muito triste que a gente tem que lidar. Então, a vacinação ela é muito importante. Existe o protocolo vacinal adequado para cada idade, para cada espécie, e ele tem que ser acompanhado do veterinário, né, que a gente tem confiança. A parte em relação à castração, então a gente acaba evitando muitas das vezes aquele gatinho que o tempo inteiro quer fugir. É importante o cuidado das pessoas com os pacientes dentro de casa. Então, mas ele vai lá na rua só dar um passeio e ele volta. Não, é como se fosse uma criança. A gente não pode deixar uma criança sem estar uma criancinha de 3 anos, ele vai dar uma voltinha ali e já vai voltar. Ele já vem, volta, não, né? As casas, elas precisam ser teladas, os apartamentos precisam ser telados. A gente tem muito acidente com um gatinho, né? Então, isso é importante, são cuidados básicos, né? Geralmente a gente conversa muito sobre isso, assim, nas consultas. Vermífugo dá também, né? Tem a vermifugação, os exames que a gente precisa acompanhar, né? Como a gente faz check-up de rotina quando a gente chega a determinadas idades, quando a gente tem... Eu tô fazendo um monte, viu? Porque eu tô na casa dos Zenta. Os 40, Zentas. Todo ano tem que fazer. Né? Então, assim, é importante assistir, cuidar, né? É um compromisso. Quando a gente acaba escolhendo ter um pet, eles vivem anos, né? Eu atendi pacientes de 22 anos, Nossa. Né? Muitas das vezes, assim, é uma vida inteira. Com aquele animalzinho, né? Então, antes de ter um animalzinho, é importante essa dica, é importante você saber. Ele não é um ursinho de pelúcia, ele tem que ter alguns cuidados. Então, você vai ter que vacinar, você vai ter que vermifugar. Alguns animais precisam, por causa do pelo, periodicamente fazer as suas tosas, né? Fazer o seu banho, né? O animal precisa tomar o banho. Então essa rotina da higiene, da limpeza, do corte da unha, é importante a gente falar sobre isso, porque algumas pessoas acham assim, chega na feira, bonitinho, depois cresce, quer jogar. Quantas pessoas me ligam e falam assim, vereador, eu não posso mais ficar com o meu animal, eu tô mudando. Aí eu pergunto pra pessoa, porque eu sou cara de pau, né? Falei, você tem filho? Tenho. Você vai deixar seu filho também? Porque o animal é um filho, ele cria um sentimento. Né? Ele tem um sentimento, ele é um ser de sentimentos. Você não pode. Eu não sei como é que essas pessoas dormem, porque ficou lá com você 3 anos, depois fala, não, porque eu vou mudar. Meu Deus do céu, um pedaço de você. Eu não me vejo sem os meus cachorros. Eu falo, meu Deus do céu, são meus filhos, eu fico doido. Eu acordo de manhã, faço brócolis, faço frango, tudo natural, para não comprar inclusive nada com química, porque depois daquele problema que a gente teve, né? Eu fico morrendo de medo de dar qualquer coisa.
Eu vou no CCZ, eu fico desesperado lá no CCZ, lá a gente tem mais de 400, a gente colocou lá música clássicas e músicas terapêuticas, não é por nada, é para dar um pouco de conforto. Lá não é um lar para eles. A gente luta junto com a ONG Chico Pata para encontrar outros espaços para esses animais que eles precisam de um lar. Toda vez que eu vou para uma feira, que eu sei que aquele animal encontrou um lar, eu fico tão feliz que para mim eu acho que estou realizado, né? Lá no CCZ, a maioria das vezes, não tem isso, eu vou lá e faço com muito carinho, porque eu estou fazendo para os animais. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência. Se você tem um bichinho, ele vai viver com você 5, 10, 15, 20, 22 anos. Então, você precisa ter tempo disponível para levar para passear. A minha pequenininha chora, ela fala, fica chorando, pedindo para dar uma volta. Ela quer dar uma volta. Eu sei que ela quer dar uma volta. Quer carinho na barriga. Então, você tem que ter tempo para o seu animal, né? E muitas vezes estou lá podre, cansado, né? Mas tem que sair para dar uma voltinha, que é importante, né? Existe a comunicação, né? Hoje em dia a gente... você estava citando sobre a musicoterapia, né? No CCZ, né? Eu estudo muito essas técnicas novas que a gente tem, tanto, né? Acupuntura, né? A gente tem medicina integrativa, e a gente tem a aromaterapia, a gente tem realmente a musicoterapia, né? Cromoterapia, aí as técnicas, né, que a gente já são técnicas milenares, aonde a gente tem acupuntura, laser. Então, assim, tudo está muito avançado. E existe uma das coisas mais lindas que hoje a gente está conseguindo, algumas pessoas, né, têm o dom de ter a sensibilidade, que foi exatamente uma das coisas que você citou, é a gente conseguir olhar para eles e existe a comunicação. Existe... Né, os profissionais que conseguem fazer a comunicação intuitiva. E a gente está se aproximando cada vez mais disso, de olhar, né? Os anos mudaram muito. Antes o cãozinho era aquele cãozinho que ficava no quintal dos nossos... Amarrado na corrente, né? Isso mudou, não existe mais isso. Né? Então, assim, você olhar, você tem essa comunicação com eles. Você está entendendo o que ele está querendo te dizer. Com o olhar, você já entendeu. Você tá me pedindo pra gente passear. Eu vi uma imagem no TikTok, gente. Inclusive, acompanha a gente no TikTok, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, né, Rafa? E um gatinho, o tutor chegava assim, ele falava assim, sobe aqui com o papai. Ele subia, colocava a cabecinha no ombro do rapaz, eu falava, meu Deus. Aí eu, tão curioso, que eu falei, vou começar a seguir esse rapaz, porque eu falei, meu Deus, é um brasileiro, inclusive. Gente, o gato dele é muito inteligente, Ele anda com o gato na rua, sem coleira, sem nada, inclusive, cuidado. Só que ele fala, vem com o papai. Na hora ele vem de perto, assim, eu falo, meu Deus do céu, vamos, papá. Aí ele senta na cadeira. Da mesa para comer. Então, assim, eu acho que essa comunicação existe mesmo. Os animais se entendem. Entende quando você está triste, entende quando você está alegre. O animal ama você por quem você é, né? Você não precisa ter uma BMW, você não precisa andar com roupa de marca ou ter uma conta bancária cheia de dinheiro. Você precisa dar amor, carinho e atenção. Prova disso que a gente tem vários moradores de rua que o vínculo que aquele animal tem com aqueles moradores, porque ele reparte a marmita, né? Ele dá um pouquinho que ele tem ali, ele reparte com o animal. Então, assim, esse vínculo é muito importante, principalmente, eu vi um artigo científico, um artigo científico americano, falando sobre a Sociedade de Cardiologia Americana, que quem tem animal diminui a tendência de morrer do coração e ter pressão alta. Olha aí, gente. Vamos lá no CCZ adotar. Isso que é legal, né? Você vê que isso é um estudo profundo, acadêmico, da Sociedade de Cardiologia Americana, que diz que quem tem animal, ele tem uma diminuição em tendência a ter problemas cardíacos. Isso é uma coisa muito séria. Olha que bem que faz esse animal, né? Não, temos os cães terapeutas que vão até as unidades, né? Até hospitais, para trazer um pouco de alegria, né? Hoje em dia, a gente fala muito sobre as questões, né? As crianças com autismo, como elas têm uma sensibilidade com os animais. E como eles se entendem tão bem.
Então, assim, é bonito e a gente tem que dar essa oportunidade de todo mundo vivenciar esse amor. Você falou isso, eu vi também uma frase falando o seguinte: os animais precisam falar? Não, eles não precisam, eles já falam com o olhar. Exato. Né? Eles já falam com o olhar, com o sentimento, com os gestos. Então eles não precisam falar. São seres extremamente evoluídos e que nos mostram a nossa responsabilidade. Nós falamos tanto e não falamos nada. Muitas vezes nos falta palavras, porque assim, precisamos colocar mais sentimento. O animal, ele coloca sentimento, né? Acho que o humano tem muito a aprender. Muito. Né? Eles não falam mal dos outros. Eles ajudam. Eles respeitam o espaço de cada um, né? As diferenças. Doutora Natasha, eu queria que a senhora falasse, para concluir um pouquinho, deixasse uma mensagem para as pessoas que vão nos acompanhar. Qual a importância dessa causa? Qual a importância desse trabalho que a senhora faz? Eu quero aqui agradecer em nome da população de Taubaté pelo empenho, pelo compromisso que a senhora tem com a nossa cidade, com os nossos animais, com o nosso povo, né, o carinho que tem com o nosso povo. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a população e fizesse as suas conclusões finais. Bom, primeiro eu quero agradecer. Como eu disse, né, no nosso início, eu acho que isso tudo é uma missão de vida. Eu acho que a gente se encontrou por um motivo e a gente está junto nessa missão. Tem os melhores sentimentos de que a gente ainda vai crescer muito mais, né? Vamos crescer juntos, a gente vai crescer com o hospital. A gente tem que olhar com mais carinho para os nossos animais em casa. Não importa o tamanho dele, não importa a espécie dele. Que a gente aprenda com eles. Que a gente viva exatamente o que eles estão vindo para ensinar. A gente tem muito a evoluir. E a gente veio nessa vida para evoluir. Sim. Né? Hoje o que eu penso muito é sobre evolução, crescimento. E o crescimento tem a ver com tudo isso. Né? Já assim, foi muita diferença de anos, como eu estava falando, dos nossos avós para o que é hoje. E a gente vai mudar mais. E é exatamente isso, a gente está vindo para fazer a diferença. Então, vamos lutar, vamos continuar na busca dos nossos ideais. Sim. Meu sonho é realmente trazer mais unidades do hospital, né, para que a gente consiga trazer mais atendimentos. Né? Quem tem condições, procure os veterinários, né? Continue com os veterinários de confiança. Eles são parte também da nossa família, porque assim como o pediatra, existe o veterinário. Né? São os nossos filhos que a gente escolheu. A gente teve a oportunidade de ir lá escolher, ou às vezes a gente passou na rua e eles nos escolheram. Né? Mas aí são desígnios muito maiores do que nós. Tem coisas que a gente ainda não está preparado para entender, e aí a gente entrega na mão de Deus. Isso. Né? E além de te agradecer, eu agradeço a Deus, a gente tem essa oportunidade e a gente vai crescer muito mais. E o que todo mundo precisar, pode me procurar. Lá no hospital de segunda a sexta-feira. O hospital funciona das 8 às 5 horas da tarde, tá? Só um recadinho de como funciona o hospital. São distribuídas 20 senhas. Por dia. Tá? Por dia. A gente só atende realmente os moradores da cidade de Taubaté, então precisa ter os documentos, né? Então, a pessoa que está levando, que é o responsável pelo paciente, tem que estar com RG, CPF, comprovante de residência, todos os documentos no nome dessa pessoa. E a gente está de portas abertas para quem precisar, para quem quiser conversar, para quem quiser conhecer, tá? Isso é bacana. A gente está à disposição. Eu agradeço a sua participação, eu estou muito feliz e quero pedir para você, compartilhe esse podcast, marque as pessoas, nos acompanhe nas redes sociais, clique aqui, manda para os amigos, manda no WhatsApp, viu? Não é só fofoca que você tem que fazer da vida dos outros, mas pode fazer fofoca da causa animal, que é importante a gente expandir essas informações e principalmente agradecer a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui, de falar desse tema que a gente sabe, que a gente gosta e principalmente que a gente defende, né? Eles não falam, mas a gente fala por eles. São os nossos filhos de quatro patas. Doutora, muito obrigado. Eu agradeço também
ao Bruno que está aqui, a Rafa e a você que vai nos acompanhar e está nos acompanhando todos os dias. Obrigado e, se Deus quiser, até a próxima quinta-feira às 19 horas estamos aqui novamente. Tchau, gente. Obrigado.